Sofia estacionou o carro em frente ao chalé e soltou um suspiro satisfeito ao contemplar a neve que cobria os arredores. O chalé rústico, com sua fachada de madeira e janelas enfeitadas por guirlandas simples, parecia a imagem perfeita de um refúgio natalino. Tudo o que ela queria era paz e um pouco de tempo longe do caos familiar. Ali, escondida entre as montanhas de Aspen, poderia passar os próximos dias sem se preocupar com as expectativas da sua mãe sobre relacionamentos ou com os conselhos indesejados do irmão sobre sua carreira. Era apenas ela, a neve e a lareira acesa. Sofia pegou suas malas e caminhou até a porta, sentindo o ar frio que anunciava uma tempestade se aproximando. Quando entrou, a visão aconchegante do chalé a fez sorrir. O cheiro de madeira e pinho enchia o ambiente. Ela estava finalmente sozinha, pronta para abraçar o silêncio e aproveitar cada minuto daquele isolamento. Começou a descarregar suas coisas, cantarolando baixinho uma canção natalina, mas o som de um motor do lado de fora chamou sua atenção. Franziu a testa, pensando que talvez fosse o vizinho, mas se surpreendeu ao ouvir passos pesados na varanda e a porta se abrir bruscamente. E ali estava ele. Emílio Navarro. O rosto sério, vestindo um sobretudo preto, os cabelos cobertos de flocos de neve. Os olhos frios de Emílio percorreram o ambiente, e depois se fixaram em Sofia. Por um momento, nenhum dos dois disse nada, apenas se entreolharam, ambos claramente incrédulos e nada felizes com aquela reviravolta inesperada. "O que você está fazendo aqui?" Emílio finalmente quebrou o silêncio, o tom surpreso, mas também ligeiramente irritado. "Eu que te pergunto. Este chalé é do meu irmão, e ele me emprestou para passar as festas." Sofia rebateu, cruzando os braços, sentindo sua irritação crescer ao ver aquele rosto que sempre a desafiava. "Pois parece que ele se esqueceu de mencionar que também me ofereceu o chalé." Emílio respondeu, agora sem esconder a exasperação em sua voz. Ele fechou a porta atrás de si, balançando a cabeça enquanto os flocos de neve derretiam em seu cabelo escuro. "Ótimo, isso vai ser interessante." Sofia sentiu o estômago apertar de raiva e frustração. Aquilo não podia estar acontecendo. Ela tinha planejado essa fuga natalina por semanas. E agora Emílio, o CEO mais frio e indiferente que ela conhecia, estava ali, prestes a transformar seu Natal em algo completamente diferente do que ela esperava. Antes que pudessem discutir mais sobre a situação absurda, o som de vento uivando do lado de fora chamou a atenção dos dois. Sofia se aproximou da janela, observando enquanto os flocos de neve agora caíam intensamente, quase obscurecendo a visão das montanhas ao redor. O vento havia se tornado uma tempestade, e em minutos a neve se acumulou rapidamente ao redor do chalé, formando uma barreira natural que parecia intransponível. "Parece que estamos presos, pelo menos por enquanto." Emílio disse com uma expressão resignada, após dar uma olhada rápida do lado de fora. Sofia o encarou por um momento, sentindo uma mistura de frustração e resignação. Não havia muito que pudessem fazer, além de aceitar o destino. Com um longo suspiro, ela finalmente falou, "Tudo bem, mas isso não significa que temos que gostar. Fique fora do meu caminho, e eu fico fora do seu. Assim podemos sobreviver até essa nevasca passar." Emílio apenas ergueu uma sobrancelha, dando um pequeno sorriso irônico. "Parece justo. Desde que você não tente me empurrar suas tradições natalinas, talvez consigamos manter a paz." Sofia bufou, claramente já se preparando para os desafios que viriam. Se ele achava que ia passar todo o tempo sendo um carrancudo e estragando o espírito natalino, ele estava muito enganado. E, em sua mente, ela já começava a bolar formas de tornar aquele chalé o mais natalino possível, apenas para irritá-lo. Enquanto os dois seguiam em direções opostas para se acomodar, o chalé de Aspen, antes um refúgio tranquilo, se tornava o palco de uma convivência forçada cheia de faíscas. A tensão entre eles era inevitável, mas, mal sabiam, seria também o prenúncio de algo muito mais intenso que ambos jamais esperariam encontrar. O amanhecer chegou em um branco infinito, com a neve cobrindo cada centímetro do mundo exterior, fazendo parecer que o chalé era a única coisa restante no meio de uma imensidão fria e silenciosa. Dentro, o clima também não era dos melhores. Sofia desceu para a cozinha,
pronta para começar seu dia com uma boa xícara de café e, quem sabe, uma panqueca. Mas a primeira coisa que ouviu foi o som da voz grave de Emílio reclamando. Quantos enfeites são necessários para uma pessoa se sentir no Natal? Ele resmungou, enquanto segurava um pequeno boneco de neve de porcelana. Isso parece uma loja de decoração. Sofia revirou os olhos, pegando a cafeteira com uma expressão claramente irritada. Bom dia para você também, Emílio. Se o Natal te incomoda tanto, talvez você possa, eu não sei, se esconder embaixo da cama até ele passar. Respondeu com sarcasmo, enquanto ligava o fogão para aquecer a água. Não se preocupe, eu já estou tentando evitar o máximo que posso. Ele rebateu, colocando o boneco de volta em um lugar ligeiramente diferente do original, o que fez Sofia suspirar de frustração. Parecia que ele fazia questão de estragar qualquer coisa que a deixasse contente. O dia apenas começou e a convivência entre os dois já era uma guerra de quem conseguia mais sarcasmo. Enquanto Sofia tentava cozinhar, Emílio remexia as gavetas, claramente à procura de algo que não conseguia encontrar. O que você está procurando? Perguntou Sofia, tentando não soar aborrecida, mas falhando miseravelmente. Uma faca. Aparentemente alguém decidiu reorganizar a cozinha do jeito mais complicado possível. Ele respondeu sem olhar para ela. Não reorganizei nada. Só organizei. Você sabe, tem um sistema, explicou Sofia, apontando para o gaveteiro. Facas ali, colheres ali, e coisas de cortar ali. Se você prestasse um pouquinho de atenção ao invés de resmungar o tempo todo, talvez entendesse. Claro, claro, o sistema perfeito de Sofia. Como eu poderia esquecer? Emílio murmurou, pegando finalmente a faca e se afastando. Depois de um café da manhã repleto de olhares tortos e respostas curtas, chegou a hora de decidirem onde cada um iria ficar. O chalé tinha 2 quartos, mas um deles tinha vista direta para as montanhas cobertas de neve e era evidentemente o mais desejado. Eu fico com o quarto da frente. Sofia declarou, enquanto subia as escadas, carregando sua mala. Desculpe, mas eu cheguei aqui primeiro. Emílio respondeu, bloqueando o caminho com seus ombros largos. E eu já estou instalado lá. Sofia olhou para ele, com os olhos se estreitando. Você está brincando comigo, não é? Não. Ele disse simplesmente, sem um pingo de remorso na voz. Sofia bufou, sua paciência já esgotada. Sentia como se estivesse lidando com uma criança birrenta, e não com um adulto de 32 anos. Ela deu um passo à frente, olhando para Emílio como se estivesse pronta para desafiá-lo fisicamente, mas ele apenas cruzou os braços, inclinando levemente a cabeça para o lado como se dissesse tente. Você não vai me vencer nessa. Ele finalmente disse, com um meio sorriso arrogante nos lábios. Certo. Que fique claro que eu estou cedendo apenas porque sou a adulta aqui. Sofia afirmou, voltando-se para pegar suas malas e indo para o outro quarto, o qual dava de frente para o pátio e tinha uma janela menor. Mas mesmo saindo, ela fez questão de dar um pequeno esbarrão em Emílio ao passar, fazendo-o rir. Baixinho. Mais tarde, os dois se encontraram na sala de estar, onde Emílio se esparramou no sofá enquanto Sofia tentava ler um livro próximo à lareira. O problema é que a simples presença dele parecia perturbá-la. O espaço parecia pequeno demais para os dois. Você pretende passar o dia inteiro aí? Sofia perguntou, tentando soar casual, mas havia uma ponta de irritação que ela não conseguiu esconder. Este é um chalé, Sofia. Não há exatamente muitos lugares para ir, a não ser que você queira dar um passeio pela nevasca. Ele respondeu, sem sequer olhar para ela, mantendo a atenção em seu tablet. Quem sabe isso fosse uma boa ideia, murmurou Sofia para si mesma, balançando a cabeça. Assim, o dia passou em uma sequência de pequenas provocações e tensões. Eles discutiram sobre como ajustar o aquecimento da casa. Está calor demais, Sofia. É um chalé de inverno, Emílio. Sobre quem iria cozinhar o jantar. Eu não confio em você para fazer algo comestível. Perfeito, então cozinhe você mesmo, Mr. Chef. E até sobre quem estava ocupando o melhor lugar no sofá. Você pode se mexer um pouco, eu cheguei aqui primeiro.
Cada pequena tarefa cotidiana se tornava uma disputa velada, com olhares desafiadores e comentários afiados. O que era para ser um Natal tranquilo estava se transformando numa verdadeira guerra de nervos. Ambos estavam decididos a não ceder terreno um ao outro e, ao mesmo tempo, havia algo intrigante naquela batalha, como se, de alguma maneira perversa, eles gostassem de cutucar um ao outro. Sofia sabia que aquele seria um Natal muito diferente do que havia imaginado, mas ela estava determinada a não deixar Emílio ganhar. O que ela não sabia era que, por trás das provocações e dos olhares desafiadores, algo diferente já começava a se formar, algo que nem ela, nem Emílio estavam preparados para admitir. O vento uivava lá fora, como se quisesse fazer com que o chalé se curvasse à sua vontade. A tempestade parecia cada vez mais feroz e, subitamente, tudo ficou em silêncio. A luz se apagou, mergulhando o chalé em uma escuridão profunda. Sofia e Emílio trocaram um olhar surpreso antes de a escuridão ser quebrada apenas pelas luzes de emergência dos pequenos dispositivos que eles tinham à mão. Ótimo! Agora estamos sem luz também. Emílio resmungou, colocando o tablet de lado e suspirando profundamente. Poderia ser pior? Ah, não seja tão dramático. A gente já sobreviveu ao dia todo juntos, acho que um blackout não vai ser o fim do mundo. Sofia retrucou, com uma pitada de sarcasmo, mas por dentro também sentia uma pontada de ansiedade. Não havia luz, nem sinal no celular, e o vento lá fora fazia com que qualquer pensamento de sair para pedir ajuda fosse impossível. Você sabe fazer uma fogueira? Emílio perguntou, já se levantando do sofá e indo em direção à lareira. Eu sou arquiteta, não escoteira. Sofia respondeu com um sorriso de canto, mas logo se aproximou, disposta a ajudar. Com a luz suave do isqueiro que Emílio encontrara, ambos começaram a improvisar uma fogueira na lareira. Trabalharam em silêncio, os estalos da madeira sendo a única trilha sonora. As sombras dançavam pelo ambiente, e a chama, finalmente acesa, trouxe um calor acolhedor que quebrou a tensão fria entre eles. Bom, pelo menos conseguimos isso. Sofia murmurou, aliviada, enquanto se sentava próxima à lareira, tentando absorver um pouco do calor. Emílio, por sua vez, fez o mesmo, ocupando um lugar ao lado dela, mas ainda a uma distância respeitável. Por alguns minutos, os dois apenas ficaram ali, cada um absorvido em seus pensamentos, enquanto a luz da fogueira os envolvia. O barulho da tempestade e a sensação de isolamento criavam um clima que, por algum motivo, impelia a um tipo diferente de conversa. Sofia olhou para Emílio de soslaio, e então quebrou o silêncio. Eu sei que pareço uma criança obcecada por Natal, ela começou, com um sorriso sem humor, mas eu acho que, para mim, tem um significado diferente. Sempre foi uma das poucas épocas em que eu sentia que a minha família realmente se reunia de forma genuína, sem as cobranças e sem a superproteção sufocante. Emílio a encarou por um instante, notando a seriedade em seu tom de voz. Havia algo mais profundo ali, que ele não esperava ouvir. Superproteção? Ele perguntou, curioso. Sofia deu de ombros, mexendo em um fio solto do suéter que usava. Meu irmão sempre foi o protetor da família. E, como eu sou a mais nova, ele meio que assumiu que precisa me salvar o tempo todo. Só que, ela fez uma pausa, respirando fundo antes de continuar. Isso me faz sentir que nunca posso ser boa o suficiente por conta própria, sabe? Sempre existe alguém para me lembrar de que eu preciso ser cuidada. Eu só queria ter a chance de mostrar que posso lidar com as coisas sozinha, sem um resgate constante. Emílio a observou, um pouco surpreso pela vulnerabilidade em sua voz. Não era algo que ele esperava de Sofia, que sempre parecia tão determinada e cheia de vida. Ele ficou em silêncio por um momento, escolhendo as palavras antes de falar. Eu entendo. Ele finalmente disse, a voz mais suave do que o normal. Meu problema com o Natal é o oposto. Quando eu era criança, o Natal era só um monte de expectativas. Esperar pelo momento perfeito, pela família perfeita. Mas era uma farsa. Meus pais não se suportavam e fingiam estar felizes só para manter as aparências. Depois de um tempo, eu comecei a achar essa época do ano incrivelmente vazia.
Não passava de uma desculpa para mentir e tentar fazer tudo parecer melhor do que realmente era. Sofia o observou atentamente. A seriedade no rosto de Emílio e a mágoa contida em seu tom de voz fizeram-na perceber que havia muito mais por trás da fachada fria e calculista dele do que ela imaginava. Pela primeira vez, viu Emílio não como aquele CEO arrogante que odiava Natal, mas como alguém machucado pelas memórias do passado. Deve ter sido difícil. Ela disse, sua voz agora sem qualquer traço de ironia. Imagino que seja por isso que você não gosta da ideia de fazer parte disso tudo. Eu só não vejo sentido. Ele respondeu, dando de ombros. E talvez eu tenha decidido que, ao me afastar de tudo isso, seria mais fácil não me importar. Sofia assentiu, sentindo um pouco mais de compaixão por Emílio do que gostaria de admitir. Talvez a gente esteja mais parecido do que pensávamos. Ela murmurou, um sorriso leve aparecendo em seus lábios. Eu fugindo para provar algo a mim mesma, você fugindo para evitar se machucar. No fundo, estamos apenas tentando escapar. Emílio soltou um suspiro, olhando para o fogo, como se absorvesse aquelas palavras. Ele não respondeu, mas Sofia percebeu um relaxamento em seus ombros. Pela primeira vez, parecia que as barreiras entre eles estavam se desfazendo, nem que fosse um pouco. A noite avançou em silêncio confortável, e ambos ficaram ali, lado a lado, absorvendo o calor da fogueira e as novas descobertas um sobre o outro. Havia algo reconfortante em dividir suas vulnerabilidades, e o peso que parecia pairar no ar antes se dissipava lentamente. Eles não sabiam o que aquilo significava ou como as coisas seriam no dia seguinte, mas, naquela noite, no chalé perdido na imensidão da neve, Sofia e Emílio encontraram uma trégua, e, mais importante, um vislumbre de quem o outro realmente era. O céu estava coberto por um branco imenso quando Sofia acordou, sentindo a leve brisa gelada que escapava pela pequena fresta da janela. Ela desceu as escadas em passos animados, ainda sentindo a conexão que havia estabelecido com Emílio na noite anterior. Havia algo nele que começava a se mostrar, algo além da frieza costumeira, e isso despertava nela uma vontade ainda maior de provocar e, ao mesmo tempo, criar memórias mais alegres. Sofia olhou ao redor do chalé, que já tinha algumas decorações básicas, um galho com luzinhas, um boneco de neve e alguns enfeites que ela havia trazido. Mas, para ela, aquilo não era suficiente. Se Emílio odiava tanto o Natal, ela faria de tudo para transformar aquele lugar em um verdadeiro refúgio natalino. Algo tão alegre que ele não teria como escapar da magia. E, assim, começou sua missão. Com Emílio ainda dormindo, Sofia abriu algumas caixas que havia deixado no carro, enfeites que ela trouxera sem qualquer expectativa de usá-los. Encontrou guirlandas extras, luzes piscantes, fitas douradas e até algumas bolas decorativas. Ela começou a trabalhar, movendo-se pelo chalé com cuidado, posicionando cada item meticulosamente. Enrolou guirlandas na escada, pendurou luzes ao redor das janelas e colocou enfeites extras na lareira. Quando Emílio finalmente desceu, com seu usual ar rabugento, foi recebido por um verdadeiro espetáculo de luzes e cores que fez com que seus olhos se arregalassem. Ele ficou em silêncio por um momento, apenas observando o resultado do ataque natalino de Sofia. Isso, é sério? Ele perguntou, apontando para a nova e extravagante decoração que agora enfeitava praticamente todo o chalé. Sofia virou-se, segurando um pedaço de fita vermelha com um sorriso satisfeito. Totalmente sério. Achei que, se estamos presos aqui, ao menos deveríamos aproveitar e transformar o lugar. Fazer parecer um Natal de verdade. Ela respondeu, cheia de entusiasmo. Emílio balançou a cabeça, visivelmente desconfortável. Ele suspirou, como se estivesse tentando reunir paciência. Você sabe que tudo isso não vai mudar como eu me sinto sobre o Natal, certo? Eu ainda acho tudo isso exagerado. Sofia riu, percebendo que aquela era uma oportunidade perfeita para provocá-lo. Exagerado é a palavra preferida dos cínicos, Emílio. Que tal um desafio? Se eu conseguir te provar que o Natal pode ser divertido, você terá que participar das festividades até o final. Ela o desafiou, cruzando os braços e dando-lhe um olhar determinado.
Emílio ergueu uma sobrancelha, como se Sofia tivesse acabado de sugerir algo absolutamente ridículo. Ele se recostou na porta da cozinha, os braços cruzados. E se você falhar? Ele perguntou, curioso, claramente cético de que Sofia pudesse mudar qualquer coisa em sua visão sobre o Natal. Se eu falhar, bem, eu paro com as decorações, e prometo não mencionar o Natal de novo até irmos embora. Sofia respondeu, sabendo que tinha tudo a ganhar. Havia uma faísca em seus olhos, uma vontade de ver Emílio pelo menos tentar, mesmo que relutante. Você está realmente determinada a me provar algo, não está? Emílio comentou, um meio sorriso se formando em seus lábios. Ele sabia que Sofia era teimosa, mas ainda assim, havia algo na maneira como ela o desafiava que era intrigante. Com certeza. E então? Aceita ou vai correr de um simples desafio? Ela provocou, cutucando-o no peito com um dedo. Emílio olhou para o dedo que o cutucava e depois para os olhos de Sofia. Por um momento, ele ficou em silêncio, e então soltou um suspiro profundo. Tudo bem. Aceito. Mas saiba que sou um caso perdido. Ele disse, e Sofia quase pôde ver um vislumbre de diversão em seu rosto. Veremos sobre isso. Ela disse, com um sorriso triunfante. E assim, começou o desafio natalino. Primeiro, eles se aventuraram na cozinha. Sofia estava determinada a fazer biscoitos de Natal, com Emílio sendo seu ajudante. A princípio, ele ficou apenas observando, claramente hesitante, mas, eventualmente, ela o envolveu nas etapas. Emílio se mostrou incrivelmente meticuloso na medida dos ingredientes, o que resultou em discussões engraçadas entre eles sobre o quão exata deveria ser a quantidade de farinha. Enquanto Sofia usava a criatividade e uma pitada de diversão, Emílio insistia que o controle era essencial, o que levou a uma cena hilária envolvendo farinha sendo acidentalmente derramada sobre ambos. Mais tarde, Sofia decidiu que o próximo passo seria ao ar livre. Apesar do frio, Emílio cedeu aos insistentes convites dela para saírem e aproveitarem a neve. Sofia fez questão de levá-lo a uma pequena batalha de bolas de neve, algo que Emílio inicialmente achou infantil demais. No entanto, após uma bola de neve atingir seu ombro, ele não resistiu à provocação e acabou participando, tentando acertar Sofia de volta. O que começou como uma pequena guerra de bolas de neve logo se tornou uma risada sem fim, com Emílio se soltando e finalmente sorrindo, um sorriso sincero, sem o sarcasmo de costume. O dia terminou com os dois sentados novamente perto da lareira, cansados e ainda com vestígios de farinha nos cabelos. Emílio olhou para Sofia, que sorria satisfeita com a conquista de ter feito Emílio se soltar. Está vendo? Isso não foi tão ruim, foi? Ela perguntou, tentando esconder a satisfação. Emílio desviou o olhar, um meio sorriso em seu rosto. Não foi péssimo. Mas também não vou admitir que gostei. Ele respondeu, e Sofia apenas riu. Isso já é uma vitória. Ela murmurou, ajeitando uma mecha de cabelo atrás da orelha. Enquanto o calor da lareira envolvia os dois, Emílio percebeu que, de alguma forma, a presença alegre de Sofia começava a quebrar suas barreiras, lentamente, mas de forma inegável. Talvez, apenas talvez, houvesse algo de especial naquele Natal, ou, quem sabe, na pessoa que estava fazendo daquele um Natal diferente. A tempestade lá fora havia diminuído, deixando para trás uma neve macia que cobria todo o chalé e os arredores. Dentro, o calor da lareira aquecia não apenas o ambiente, mas também os momentos que Sofia e Emílio compartilhavam. O desafio natalino se tornará mais do que apenas um jogo para irritar Emílio, havia se transformado em algo mais profundo, quase uma jornada para descobrir quem eles realmente eram quando estavam longe das expectativas externas. Naquela noite, Sofia trouxe de volta um velho projeto, montar uma árvore improvisada de Natal. Não havia uma árvore de verdade no chalé, mas ela havia encontrado alguns galhos caídos do lado de fora e usará sua criatividade para montá-los juntos, decorando-os com pequenas luzes e enfeites que tinha guardado. Era algo simples, mas, para Sofia, tinha significado. Para Emílio, era complicado.
Ele a observava, com os braços cruzados e aquele sorriso contido que ela já havia aprendido a identificar como um sinal de que ele estava desconfiado. Uma árvore de galhos? Você não acha que isso é meio patético? Emílio provocou, a voz carregada com aquele tom de ironia tão característico dele. Sofia parou o que estava fazendo, voltando-se para ele e levantando uma sobrancelha. Patético? Isso é o espírito do Natal. Improvisar, dar significado às coisas simples. Ela respondeu, colocando uma bola vermelha em um galho torto. Ah, claro! O espírito do Natal. Emílio bufou, e Sofia podia perceber a sombra de sarcasmo em seu sorriso. É sempre sobre fingir que está tudo perfeito, mesmo que não esteja. Não é? Sofia respirou fundo. Ela sabia que Emílio tinha dificuldades em ver o Natal da forma como ela via. Mas havia algo em sua descrença constante que a frustrava, como se ele estivesse sempre a um passo de destruir qualquer faísca de felicidade. Não é sobre perfeição, Emílio. Ela argumentou, com a voz ficando mais séria. É sobre encontrar algo bom, algo para celebrar, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Mas você parece querer sabotar qualquer chance de felicidade. Emílio descruzou os braços, sua expressão endurecendo. Ele se aproximou um pouco mais, a tensão crescendo entre os dois. Talvez porque eu não ache que precisamos fingir o tempo todo. Você coloca um sorriso no rosto, pendura algumas luzes e acha que tudo vai magicamente melhorar? Ele rebateu, os olhos fixos nos dela. Isso é irrealista, Sofia. Sofia sentiu o sangue subir à cabeça. Ela colocou a mão na cintura, claramente irritada, dando um passo em direção a Emílio. Não é sobre fingir, Emílio. É sobre esperança. Sobre acreditar que podemos criar algo melhor, mesmo que seja pequeno e imperfeito. Você sempre se esconde atrás desse cinismo e nunca dá uma chance para sentir algo de verdade. Emílio ficou em silêncio por um momento, sua expressão endurecida misturando raiva e algo mais. Ele olhava nos olhos de Sofia, e a proximidade entre os dois parecia eletrificar o ar ao redor. Algo estava mudando ali, algo que ambos sentiam, mas não podiam explicar. Talvez, Emílio começou, sua voz um pouco mais baixa agora, mas ainda carregada de tensão. Talvez eu simplesmente não saiba como acreditar nisso. Sofia ficou sem palavras por um segundo. Ela via, finalmente, o que Emílio escondia por trás daquela muralha. Uma vulnerabilidade que ele nunca deixava transparecer. E algo naquela confissão, por mais sutil que fosse, a tocou profundamente. A tensão estava insuportável. Emílio estava perto, seus olhos fixos nos dela, suas palavras ainda ecoando no espaço entre os dois. Sofia não soube dizer quem deu o primeiro passo, mas, de repente, o espaço entre eles se desfez. Emílio segurou Sofia pela cintura e, sem mais palavras, puxou-a para perto dele. Os lábios se encontraram em um beijo inesperado e arrebatador, carregado de toda a tensão que haviam acumulado nos últimos dias. Sofia sentiu seu coração disparar enquanto os braços de Emílio a envolviam, o calor da lareira próximo mal comparado ao calor daquele momento. Ela retribuiu o beijo com igual intensidade, sentindo a firmeza dos braços dele e a maneira como ele parecia finalmente baixar a guarda, mesmo que apenas por um segundo. Quando finalmente se afastaram, ambos estavam ofegantes, os olhos arregalados em surpresa e uma mistura de choque e desejo evidente nos rostos. Emílio soltou Sofia devagar, ainda com a expressão de quem não acreditava no que havia acabado de acontecer. Sofia também estava sem palavras. Ela o observou por um momento, tentando compreender o que aquilo significava, mas as palavras pareciam inúteis. Emílio começou, mas logo parou, balançando a cabeça como se não soubesse o que dizer. Ele deu um passo para trás, sua expressão voltando a se fechar um pouco. Desculpe. Sofia sentiu uma pontada de frustração, mas também entendia. Emílio estava lutando contra sentimentos que ele não sabia como lidar. E, por mais que ela quisesse uma resposta imediata, ela sabia que aquilo era o máximo que ele poderia oferecer naquele momento. Tudo bem. Ela respondeu, sua voz suave.
Um pequeno sorriso surgia em seus lábios, como se dissesse que não era preciso palavras agora. Acho que podemos deixar isso, se resolver por si só. Emílio assentiu, desviando o olhar para a lareira, e Sofia voltou-se para a árvore improvisada, tentando recuperar o fôlego e entender o que acabará de acontecer. Aquele beijo fora intenso, inesperado, e tudo o que ambos precisavam no momento. Mas, ao mesmo tempo, trazia uma promessa de algo mais. Em um chalé perdido em meio à neve, enquanto o vento rugia lá fora, Sofia e Emílio descobriram que havia algo além da raiva e do sarcasmo. Algo que estava se formando entre eles, como uma faísca que não poderia mais ser ignorada. A atmosfera no chalé havia mudado desde o beijo, mas não da forma que Sofia esperava. Emílio, que já não era a pessoa mais acessível do mundo, havia se fechado ainda mais. Ele evitava olhá-la nos olhos, suas respostas eram curtas e sempre monossilábicas, e qualquer tentativa de conversa significativa se transformava em silêncio desconfortável. Havia um peso no ar que nem mesmo as luzes piscantes e os enfeites natalinos conseguiam aliviar. Sofia sentia uma mistura de emoções, frustração, mágoa, e até raiva. Ela queria entender o que Emílio sentia, queria saber se aquele beijo havia significado algo para ele, ou se era apenas mais uma coisa que ele pretendia fingir que nunca aconteceu. Mas Emílio parecia determinado a enterrar qualquer sinal de vulnerabilidade que havia mostrado naqueles breves e intensos segundos. Ela caminhava pelo chalé, organizando coisas de forma distraída, seus pensamentos sempre retornando a Emílio. Não entendia por que ele precisava tornar as coisas tão complicadas, porque ele simplesmente não podia aceitar que havia algo ali entre eles. O que a deixava ainda mais frustrada era que, apesar da raiva, ela se importava com ele. Havia algo em Emílio que a fazia querer se aproximar, mesmo quando ele parecia determinado a afastá-la. Emílio, por sua vez, estava em conflito constante. Desde o momento em que beijou Sofia, ele não conseguia parar de pensar no que aquilo significava. Ela era a irmã de seu melhor amigo, alguém que ele sempre considerou fora de alcance. Emílio estava acostumado a manter as coisas sob controle, a não deixar suas emoções interferirem em suas decisões. Mas, com Sofia, tudo parecia fugir ao seu controle. O jeito dela, sua energia e o desafio constante o faziam sentir coisas que ele não queria sentir. E isso o assustava. Naquela tarde, uma nova tempestade começou a se formar, a neve caindo em densos flocos do lado de fora, e o vento assobiando ao redor do chalé. Sofia olhou pela janela e franziu a testa. Ela havia deixado sua bolsa no carro, e precisava pegar alguns itens que estavam ali. Vestiu um casaco grosso, colocando um gorro na cabeça, determinada a não deixar o clima impedir seus planos. Quando ela abriu a porta, o vento quase a empurrou de volta. A força da tempestade era ainda maior do que parecia de dentro, mas Sofia, teimosa como era, deu alguns passos em direção ao carro. Emílio, que estava no andar de cima, notou quando ela saiu pela porta e franziu o senho. Algo dentro dele se apertou, uma sensação de preocupação crescente. Ele desceu as escadas rapidamente e viu Sofia lutando para andar na neve, o vento chicoteando seu rosto. Sem pensar duas vezes, Emílio pegou seu casaco, vestindo-o de qualquer jeito, e saiu atrás dela. A neve estava cada vez mais alta e o vento frio queimava a pele exposta. Ele a alcançou quando ela tentava abrir a porta do carro. "O que você pensa que está fazendo?" Emílio gritou por cima do vento, segurando o braço de Sofia e a virando para ele. Sofia se assustou, mas logo reconheceu a voz dele. Havia algo nos olhos de Emílio que a fez parar, preocupação genuína. Ela tentou se soltar. "Eu só precisava pegar minha bolsa, Emílio. Não precisa fazer tanto drama." Ela rebateu, sua voz cheia de frustração. "Você está maluca? Está vendo essa tempestade?" Emílio disse, ainda segurando o braço dela, os olhos fixos nos dela, a preocupação evidente. "Você poderia se machucar. Não percebe o risco?" Sofia parou por um momento, o vento ao redor deles como uma barreira que isolava o resto do mundo. Havia algo na maneira como Emílio a segurava, como ele falava, que demonstrava um medo real. Por um segundo, sua frustração diminuiu e ela viu além da fachada de frieza de Emílio.
Eu não sabia que você se importava tanto assim. Ela murmurou, sua voz suavizando. Havia uma vulnerabilidade em seu olhar, algo que pedia para Emílio confirmar o que ele estava sentindo. Emílio a puxou um pouco mais para perto, o vento forte empurrando ambos de volta para a direção do chalé. Ele olhou nos olhos dela, e Sofia pôde ver a batalha interna que acontecia ali. Emílio não queria admitir o quanto se importava, o quanto aquele beijo havia mexido com ele. Mas agora, com Sofia ali, a neve caindo ao redor, ele não conseguia esconder. Claro que eu me importo, Sofia. Ele finalmente disse, sua voz baixa, mas carregada de emoção. Talvez eu só não saiba como lidar com isso. Mas você não pode simplesmente se arriscar desse jeito. Sofia respirou fundo, absorvendo as palavras dele. Ela sentiu lentamente, e Emílio começou a guiá-la de volta para o chalé, protegendo-a do vento com seu corpo. Quando finalmente chegaram à entrada, fecharam a porta atrás de si e ficaram em silêncio por um momento, respirando fundo, o ar quente do chalé contrastando com o frio intenso lá fora. Sofia se virou para Emílio, seus olhos encontrando os dele. Havia tantas coisas que ela queria dizer, mas, naquele momento, apenas deu um passo à frente e o abraçou. Emílio ficou rígido por um segundo, surpreendido, mas logo relaxou, envolvendo-a em seus braços. O abraço era algo simples, mas carregava uma intensidade que ambos sentiam profundamente. Obrigada por se importar. Sofia murmurou contra o peito dele, seus olhos se fechando por um segundo. Emílio apertou um pouco mais o abraço, como se, pela primeira vez, estivesse disposto a mostrar que o que sentia não era apenas preocupação, mas algo mais, algo que ele ainda não sabia como expressar completamente. Enquanto o vento rugia lá fora, dentro do chalé, Emílio e Sofia, mesmo sem palavras, sabiam que aquele era um ponto sem volta. Por mais que Emílio tentasse evitar, por mais que Sofia tentasse entender, havia algo inegável crescendo entre eles, e, finalmente, ambos começavam a aceitar que se importavam muito mais do que gostariam de admitir. A neve caía suavemente lá fora, cobrindo tudo com um manto branco, e dentro do chalé, uma sensação de tranquilidade finalmente começava a se instalar. Com o Natal se aproximando, algo mudou entre Sofia e Emílio, uma trégua tácita, uma aceitação mútua de que havia algo importante demais entre eles para ser ignorado. Aquele abraço na tempestade parecia ter feito as barreiras começarem a ruir, uma abertura que ambos precisavam. Na manhã seguinte, Sofia acordou com a decisão de não forçar nada. Ela queria que Emílio estivesse ali, com ela, de coração aberto. E, para sua surpresa, foi Emílio quem a encontrou na sala, perguntando o que podiam fazer juntos naquele dia. O olhar dele estava mais suave, a expressão menos carrancuda. Eu pensei, Emílio começou, parecendo um pouco hesitante, como se as palavras fossem difíceis de sair. Talvez possamos terminar de decorar a árvore. Acho que não fiz um bom trabalho em não sabotá-la da última vez. Sofia olhou para ele, um sorriso sincero surgindo lentamente em seu rosto. Era um gesto simples, mas para Emílio significava muito. Significava que ele estava disposto a dar uma chance, a tentar enxergar o que ela tanto queria mostrar a ele, o espírito de esperança do Natal. Claro. Acho que ainda temos algumas luzes sobrando. Ela disse suavemente, tentando não transparecer a alegria que sentia por dentro, como se qualquer entusiasmo pudesse fazer Emílio recuar. Juntos, passaram a tarde montando a árvore improvisada, desta vez sem discussões ou sarcasmos. Emílio realmente se empenhou em ajudar, fazendo questão de pendurar cada enfeite com cuidado, enquanto Sofia o guiava com carinho. Eles riam das pequenas imperfeições, galhos tortos, luzes que piscavam de forma errática. Mas, aos poucos, Emílio começou a ver a beleza do improviso. Sofia o ensinava que o Natal não era sobre perfeição, mas sobre os momentos, sobre o significado por trás das ações. Durante aqueles dias que antecediam o Natal, Emílio se permitiu viver. Ele até mesmo ajudou Sofia a fazer biscoitos novamente, dessa vez sem se preocupar tanto com as medidas perfeitas, e acabaram rindo juntos das formas estranhas e malfeitas dos biscoitos decorados. Ele assistiu Sofia cantarolando suas canções natalinas e, embora não cantasse junto, ele sorria com afeto enquanto ela rodopiava pelo chalé.
Sofia, por sua vez, percebeu que não precisava que Emílio mudasse completamente, mas sim que ele se permitisse ser ele mesmo, de uma forma um pouco mais aberta, vulnerável. Não queria pressioná-lo, apenas apreciava os momentos em que ele escolhia estar com ela, e isso já era o suficiente. Na noite de Natal, Emílio surpreendeu Sofia. Ele havia passado os últimos dias, em segredo, improvisando algo para ela, um presente. Ele se aproximou dela quando a árvore estava toda acesa, o brilho das luzes refletindo nos olhos de Sofia, e entregou-lhe uma pequena caixa embrulhada com papel simples. Sofia o olhou, surpresa e tocada. Você não precisava, ela começou, mas Emílio apenas fez um gesto para que ela abrisse o presente. Dentro, havia um pingente em forma de uma pequena estrela, feito à mão com madeira que ele encontrara do lado de fora. Emílio, apesar de todo o seu ceticismo, havia esculpido aquela estrela, simbolizando as noites que haviam passado sob a luz da lareira, compartilhando suas vulnerabilidades. Era imperfeito, mas bonito, e representava o esforço que ele estava fazendo para se conectar. É só uma lembrança desses dias. Emílio disse, parecendo um pouco envergonhado, mas seus olhos estavam nos de Sofia, esperando pela reação dela. Sofia sentiu os olhos marejarem. Ela segurou o pingente com cuidado e, sem palavras, olhou para Emílio. Havia tanto que queria dizer, sobre gratidão, sobre amor e sobre esperança. Mas ao invés de falar, ela se aproximou dele, os dedos ainda segurando o pingente, e ficou na ponta dos pés para beijá-lo. Dessa vez, Emílio não recuou. Ele a puxou para perto, envolvendo-a nos braços com uma ternura que ela nunca havia visto antes. O beijo foi calmo, doce, sem a urgência ou receio do primeiro. Era um beijo cheio de promessas, de aceitação, de abrir mão dos medos e de permitir-se amar. Quando se afastaram, Sofia sorriu e se inclinou para a porta, puxando Emílio para fora do chalé. A neve caía suavemente sobre eles, o mundo inteiro parecia envolto em um manto de paz e silêncio. Emílio a olhou, sem entender, mas então ele ouviu o som distante dos sinos da igreja ecoando ao longe, anunciando a chegada do Natal. Sofia sorria para ele, e Emílio sentiu algo dentro de si se aquecer. Ali, sob a neve, eles se beijaram novamente, enquanto os sinos tocavam e o céu noturno parecia brilhar sobre eles. Não havia mais ódio, apenas uma paixão que, durante tanto tempo, ambos haviam tentado negar. E, naquela noite de Natal, Sofia e Emílio entenderam que estavam dispostos a se arriscar, a amar e a permitir que, de alguma forma, um ao outro se tornasse parte de seus corações, porque, afinal, a magia do Natal estava exatamente naquilo, acreditar que até os mais inesperados sentimentos podem se transformar em algo maravilhoso. Obrigado por assistirem à história. Se gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar um like, isso ajuda muito. E agora, cliquem no vídeo que está aparecendo na tela, é uma história emocionante com mais romance e reviravoltas que vão fazer você querer assistir até o fim. Não percam!